Temos um projeto de desenvolvimento de software para fazer, queremos usar técnicas e práticas ágeis, mas nosso cliente exige um contrato de preço fechado e escopo fixo. O que nós podemos fazer, Kelvin? Essa é uma questão de fato delicada, porque ela não envolve só a empresa, ela envolve um agente externo. Se mudar internamente já é difícil, imagina quando envolve agentes externos. Mas tem como melhorar isso? Tem. Eu trago aqui 6 passos que vocês podem utilizar para melhorar esse ambiente e talvez trazer o cliente para uma rotina, para um modelo de gestão mais próximo daquele que você deseja operar dentro da sua organização. E eu já adianto que o 6º passo é o passo mais matador, é o passo mais importante desses 6 aqui que eu vou trazer para vocês. Então vamos lá, passo 1, separar produto de customização de serviços de desenvolvimento. Embora tudo seja desenvolver software, são 3 coisas diferentes. Produto, meu produto padrão, customização, estou alterando o meu produto para uma especificidade de um cliente, e serviços de desenvolvimento são projetos aleatórios. Você dentro da sua organização precisa separar e entender que tipo de oferta você faz para os seus clientes. Porque normalmente as empresas embolam isso tudo e ao embolar isso tudo ela cria uma complexidade de gestão e também de precificação, de gestão de contratos muito grande. Quando você separa o conceito, você tem bem claro o que é o produto e o que é o conceito de produto, 50% dos seus problemas literalmente vão embora. Então o primeiro passo é tenha claro esses conceitos e que ele exige formas diferentes de fazer a gestão. Legal, você fez a separação, mas ainda restam aí os projetos de customização ou projetos aleatórios de desenvolvimento de software, um aplicativo, um módulo, enfim, funcionalidades aleatórias dentro de sistemas aí aleatórios. Como que você faz para trabalhar com estes projetos então? Vamos para o passo 2. O que é o passo 2? Você precisa trazer o cliente para dentro do jogo. O cliente não pode mais entender de que o papel dele é pedir alguma coisa e depois de 2, 3, 4 meses ele recebe esse algo pronto e que vai funcionar tudo bem. Ele tem que fazer parte do jogo, ele tem que estar frequentemente envolvido com você. Esse frequentemente envolvido pode ser uma vez por semana, pode ser 2 vezes por semana, pode ser 2 vezes a cada 15 dias, mas ele tem que estar em constante conversa, ele tem que fazer parte do processo de desenvolvimento. Você tem que trazer o cliente para dentro disso. A hora que você coloca isso na cabeça e deixa claro que o cliente tem que fazer esse papel, você pode ir para o passo 3. O que é o passo 3? É rodar uma Inception ou uma Lean Inception. Lean Inception é uma técnica para você fazer uma Inception. Então todo início de projeto que você vai ter com aquele cliente, chama ele, chama representantes desse cliente, chama os principais líderes, os principais técnicos do seu time, coloca numa sala e conversem por 2, 3, 4, 5 dias, dependendo do tamanho do projeto, sobre o que é esse projeto, qual que é a visão desse projeto, que tipos de problema que esse projeto precisa resolver e quais são as principais funcionalidades ainda de alto nível que vão precisar ser entregues. Isso é importante porque vai reforçar que o cliente tem que estar ali no dia a dia, vai mostrar para ele que de repente aquilo que ele tinha certeza que tinha que ter no projeto, pode ser que agora ele não tenha mais, porque como a gente envolveu outras visões, outras pessoas com visões diferentes, talvez aquilo que ele tinha certeza, ele vai dizer, opa, mas espera aí, eu achava que isso aqui tinha que ter, mas o outro colega falou aquilo e faz sentido, então a coisa não é tão certeira, assim, a coisa não é tão preto no branco quanto eu imaginava. Então é legal rodar essa Lean Inception, porque você traz essa clareza de escopo e tem um mapa, ainda que alto nível. Eu digo que a Lean Inception ela dá uma visão assim, de 2 km de distância por 2 centímetros de profundidade. Ela não é tão profunda, mas a gente consegue entender o terreno que a gente vai percorrer. Então são 2 passos fundamentais aí para que você consiga rodar um projeto mais ágil junto com o seu cliente. Veja que eu ainda não falei de modelo de contratação, eu vou chegar lá. Bom, a partir da Lean Inception, a gente pode ir para o 4º passo. O 4º passo é o quê? É utilizar dados estatísticos de projetos passados para você projetar o prazo de entrega, custo desse projeto novo que você está fazendo. Como que você faz isso? Dados, métricas. A gente precisa ter isso. Não dá mais para fazer estimativa baseada no achismo. Eu acho que isso aqui custa 10 horas, o outro acha que custa 15, então vamos fazer uma média de 12 horas e meia. Isso aí é tentar prever o futuro. A gente está cansado de fazer isso e dá errado. O que nós precisamos? Dados, métricas, estatística. Começar a coletar essas informações de qual foi o nosso desempenho de projetos passados
e projetar o desempenho, né, fazer forecasting, previsibilidade de projetos futuros, baseado naquilo que a gente já conseguiu executar, não daquilo que a gente acha que a gente vai executar. Então veja, olha só, nesse ponto aqui nós temos um escopo de 2 km de distância por 2 centímetros de profundidade, e a gente vai lá e coleta essas métricas de projetos passados e a gente projeta esse futuro. Então vamos supor que nos projetos passados o time conseguiu, em 85% das vezes, entregar 10 itens por semana. 10 itens podem ser 10 histórias de usuário. Se na Lean Inception o escopo ali elencado foram 100 itens, então basicamente a gente pode projetar que em 10 semanas de trabalho, com 85% de chance, aquilo vai ser entregue. Então isso já te dá uma orientação muito melhor de como você vai fazer a tua orçamentação, o teu preço, o teu prazo de entrega. E veja, o cliente tem que estar junto, ele tem que estar prevendo essas coisas também para que ele consiga entender isso melhor. Se você deixar o cliente fora desse processo todo, fica muito mais difícil. Tendo feito isso, agora você pode ir para o passo 5. O que é o passo 5? Você vai escolher um modelo de contrato ágil. E aí tem vários. Qual que é o modelo de contrato que eu gosto? Eu gosto do modelo de contrato a qual você determina com base no passo 3 e no passo 4 qual que é uma data de entrega e qual que é o custo disso. E aí você deixa o escopo variável. Aquele escopo que foi definido em conjunto com o cliente, ele é variável, deixando claro que ele pode sofrer alterações ao longo daquele trabalho, ao longo daqueles desenvolvimentos. Se você tem o cliente junto com você, trabalhando aqui, não esqueça lá do passo 2 que é trazer o cliente para dentro do jogo. E aí você, semanalmente, quinzenalmente, vai mostrando as coisas para o cliente, vai tomando as decisões junto com ele, e ele tem essa perspectiva de que as coisas ali podem ter variações, né, e encaixes diferentes, dado aquilo que a gente vai descobrindo ao longo do projeto, fica muito mais simples para fazer. Então o cliente tem a garantia de um prazo de entrega e ele tem a garantia de um custo. E ele tem quase a garantia do escopo. Por que ele tem quase a garantia de escopo? Porque você definiu esse escopo junto com ele e você usou dados estatísticos para projetar o quanto tempo vai demorar daquilo. O que vai ser as alterações de escopo que vão surgir? Vão ser coisas que ninguém conseguiu prever e também próprias alterações naturais e a partir do momento que ele vai vendo aquele projeto, ele vai sentindo necessidade diferente, ele mesmo vai dizer, não, joga isso aqui fora, vamos fazer isso aqui que é mais interessante. Então a coisa se torna muito mais dinâmica. Só que para tudo isso funcionar, você precisa ir para o passo mais importante de todos, que é o passo 6. Qual que é o passo 6? É estabelecer confiança entre o cliente e você. E por que é o passo mais importante? Porque a confiança é a base para a execução de qualquer serviço, para qualquer relacionamento. E serviço envolve relacionamento entre duas partes. Até se você, sei lá, vamos imaginar o seguinte, você vai contratar um eletricista para fazer um trabalho dentro de uma casa nova que você vai estar construindo. Precisa existir confiança entre você e o eletricista. Porque se não existir confiança e você de repente começa a apertar o eletricista não confia em você, de repente ele faz o quê? Sei lá, ele vai lá e coloca um fio de má qualidade e você só vai descobrir aquilo depois de um ano. De repente porque você apertou muito no preço, de repente porque ele enfrentou alguns problemas ali na execução e ele queria mais tempo e você não deu mais tempo, e aí para cumprir aquele escopo ele baixa a qualidade. Precisa de confiança porque senão esse eletricista ele pode te passar um orçamento maior do que realmente aquele que ele precisa, ele infla porque ele sabe que se ele tiver que assumir todos esses riscos sozinhos de um contrato fechado, ele vai inflar aqueles custos. Então nesse ponto não adianta para onde fugir, né? Tem aquele ditado que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, então confiança é a base para que todos aqueles 5 primeiros passos eles funcionem adequadamente. Então você precisa ter mais colaboração com o seu cliente do que negociação de contrato. Eu tenho levado todos esses 6 passos para dentro dos meus clientes, para dentro das empresas que são as minhas clientes e tenho obtido resultados satisfatórios. Vai ser a bala de prata? Vai resolver todos os teus problemas? Não, não vai, mas vai te ajudar a trazer um ar e uma execução mais ágil, né?
mais moderna para os seus projetos aí de desenvolvimento de software.